Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Vicente Aleixandre, que foi um poeta espanhol da chamada geração de 27, que nasceu em Sevilha em 1898 e faleceu em Madrid em 1984 e que foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1977. Vicente Pio Marcelino Cirilo Aleixandre I Melro nasceu em Sevilha a 26 de abril de 1898. Era filho de uma família da burguesia espanhola e o seu avô materno foi um oficial de alta patente. O seu pai, Cirilo Aleixandre Ballester, era engenheiro civil dos caminhos de ferro. A família de Aleixandre mudou-se para Málaga, onde este passou a infância e foi colega de escola do futuro escritor Emílio Prados. No ano de 1909, os seus progenitores mudaram-se de novo, desta vez para Madrid, onde veio a permanecer o resto da sua vida. Ingressou então nesse ano de 1909 no Colégio Teresiano, que era uma instituição de orientação religiosa, onde concluiu os seus estudos em 1913. E no ano seguinte, em 1914, ele foi admitido no curso de Direito da Universidade de Madrid, tendo-se licenciado em Direito e obtido o título de Intendente Mercantil em 1919. Em 1917, conheceu Dámaso Alonso em Las Navas del Marqués, onde ele veraneava, e através dele ele descobriu a obra de Rubén Darío, de António Machado e de Juan Ramón Jiménez. Iniciou, deste modo, uma profunda paixão pela poesia. No verão de 1920, ele conheceu Margarita Alpers na residência de estudantes e com ela manteve uma relação amorosa no verão seguinte, portanto de 1921, e ela é destinatária de alguns dos poemas do seu primeiro álbum, o que se chamou Âmbito. Esta relação foi desfeita quando a Alpers teve que partir então, para a Califórnia. Ela era casada e acreditava que a sua filha Juanita fosse filha do Aleixandre. E então esta presumível filha escreveu-lhe mais tarde, no ano de 1965, para lhe dar a triste notícia de que a mãe tinha morrido de cancro. Mas voltando atrás, em 1920, o Aleixandre foi nomeado professor assistente na Escola de Gestão Mercantil de Madrid, onde ele tinha estudado, e aí lecionou até 1922, portanto, ou seja, só, digamos, 2 anos letivos, quando passou então a exercer funções nos caminhos de ferro onde o seu pai também trabalhava. Mas, nesse ano de 1922, foi-lhe diagnosticada uma insuficiência renal que o impossibilitou de levar uma vida normal, pelo que preferiu deixar a profissão e retirar-se então, para o campo, para a propriedade rural da família, e lá começou então a escrever poesia. No ano de 1925, diagnosticaram-lhe uma nefrite tuberculosa, que terminou depois, alguns anos depois, no ano de 1932, pela extração de um rim. No ano de 1926, apareceram alguns dos seus poemas na revista Occidente, graças ao esforço de alguns amigos que, discordando do secretismo que o Aleixandre mantinha sobre os seus poemas, decidiram enviá-los lá para a revista. E então, no ano seguinte, em 1927, o Aleixandre mudou-se para as cercanias de Madrid, onde conheceu e se relacionou com escritores, com poetas como Cernuda, Altolaguirre, Alberti
Garcia Lorca, e aí começou a ler Freud e se envolveu no surrealismo poético. E no ano seguinte, portanto, ou seja, em 1928, ele publicou então o seu primeiro livro, que era uma coletânea de poemas, intitulada, como já disse atrás, Âmbito. Poemas caracterizados pelo naturalismo e pela emoção. O dialbar da década de 30 marcou então o período surrealista da sua obra, denunciado em volumes como La Destrucción o el Amor, ou seja, A Destruição ou o Amor, que saiu em 1935 e que é o único livro inteiro que eu saiba que está editado em Portugal, que eu tenho aqui, que é este. Portanto, que é uma criação universal de erotismo e de morte, que foi considerada pelos críticos como a sua melhor obra. E que depois, se eu tiver tempo, ainda vou ler 1 ou 2 poemas de lá. Em 1936, nos primeiros dias da Guerra Civil de Espanha, vítima de uma denúncia, o Alexandre passou 24 horas escondido numa casa, de onde foi depois libertado pelo seu amigo, o Pablo Neruda, que era na altura cônsul do Chile lá em Madrid, e que o ajudou então a passar lá para a área que era ocupada pelas tropas republicanas. As suas obras foram então interditas pelo regime do Franco, e a sua casa foi pilhada e depois, mais tarde, destruída por um bombardeamento, e destruiu também uma grande parte da sua biblioteca. Depois, em 1937, no ano a seguir, a sua saúde estava cada vez pior, agravou-se acentuadamente. Ele, nessa altura, perdeu 10 quilos em poucos meses. E então passou os últimos 2 anos lá da Guerra Civil, na cama, com um tratamento rigoroso, à base de injeções de cálcio, de vitaminas e de banhos de luz ultravioleta. Depois, em 1939, portanto, depois de terminar a Guerra Civil, ele preferiu não se exilar, apesar das suas ideias esquerdistas, e permaneceu então na Espanha e voltou outra vez a morar lá na sua própria casa, depois de arranjada, de reconstruída, que terminou, portanto, a reconstrução em outubro de 1940, e transformou-se num dos mestres e exemplos para os jovens poetas. Uma coisa interessante, na casa dele, no andar superior, instalou-se uma sua amiga, também poetisa, que era lésbica e separada do marido, e que tinha como companheira outra mulher que também era casada e também separada. E a essas duas mulheres ele dedicou-lhe o poema Ofrecimiento, que está no seu livro Nascimento Último, que saiu em 1953. Ora, durante o período que durou a Segunda Guerra Mundial, ele pôde então retomar a sua atividade editorial, tendo começado por publicar um livro chamado Sombra del Paraíso, que saiu em 1944, mas que ele tinha escrito ao longo dos anos de 1939 até 1943, e que é também um dos seus livros mais importantes, e que é uma obra, portanto, melancólica, que reverte para o papel de lucidez do homem enquanto poeta. Seguiram-se depois muitos outros trabalhos, entre os quais História del Corazón, que saiu em 1954, que é um estudo da fraternidade humana, Los Encuentros, que saiu em 1958, onde ele reflete o que sentiu na visita dos amigos na sua convalescença, depois de lhe terem extraído o rim. Portanto, Los Encuentros, os encontros. Depois outro, En un vasto domínio, de 1962, que é uma obra de enquadramento cosmológico do conceito da morte. Depois, os poemas de la Consumación, que é de 1968, e Diálogos del Conocimiento, de 1974. Estes dois últimos são livros, portanto, já da sua idade mais idosa, quando ele era mais idoso, e falam, portanto, da experiência frustrante da passagem do tempo, falam da velhice, da proximidade da morte, então numa análise dialética da esperança e também do abandono.
Aliás, toda a sua obra anda muito nesta dualidade sempre do bem e do mal, da felicidade e da infelicidade, da vida e da morte. Ora, devido à sua doença, no ano de 1943, espalhou-se no México um rumor de que o Alexandre tinha morrido. E então o Emílio Prados, lembram-se que aquele que foi seu colega de escola, da escola, quando ele era criança, dedicou-lhe um livro, que então editou nessa altura, que se chamava Mínima Muerte, e que saiu, portanto, nesse ano de 1944, dedicou-lhe como se estivesse a dedicá-lo a um morto, a um falecido. Foi realmente um engano. Ao longo da sua vida, o Alexandre escondeu a sua condição de bissexual. Ele teve, ao longo da vida, muitas relações com homens e com mulheres. A sua primeira relação, depois daquela que já tinha tido lá com a Alpers, lembram-se, no ano de 1921, e que, de facto, uma relação que o marcou muito profundamente, ele teve uma nova relação com uma mulher, que foi era uma dançarina, a Maria Valls, que era mais conhecida pelo seu nome artístico de Carmen de Granada. Esta relação inspirou ao Vicente Aleixandre 2 poemas do livro Âmbito, que era o Amante e o Cabeza en el Recuerdo, e também outro, num livro mais recente, que era o Cabelera Negra. Essa, portanto, Carmen, não é? Como era o nome artístico dela, transmitiu-lhe uma blenorragia, que ainda veio a gravar ainda muito mais a nefrite, não é? que ele já tinha. Depois, em 1923, depois de terminar então o relacionamento com ela, ele tornou tão íntima a relação que tinha de amizade com uma hispanista alemã, a Eva Seifert, que o introduziu na poesia do Hölderlin. O Hölderlin, que tinha sido um filósofo, um poeta lírico, um romancista de alemão do século anterior, do século XIX, e então que ele começou a ler os livros dele e, portanto, por influência desta que veio a ser a sua nova relação. Depois, na década de 1930, aí ele começou a relacionar-se até mais com homens. Primeiro, conheceu um advogado socialista, que era o André Jacero, e ambos iniciaram, portanto, uma relação amorosa intensa, mas que teve que ser interrompida quando o Andrés teve que fugir para o México por causa da Guerra Civil de Espanha. Também manteve a seguir uma relação amorosa com um decorador de cinema, que era o José Manuel García Briz, e que era um jovem nobre, que era filho da terceira condessa de Bainoa e que era irmã dos marqueses da Vista Alegre, quer dizer, mais propriamente da marquesa, portanto, que era filha da condessa de Bainoa, como ele, e casou com o marquês da Vista Alegre, portanto, era familiar dos marqueses da Vista Alegre. Depois, um jovem poeta, que era o Carlos Bousonho, que escreveu uma tese de doutoramento sobre o Alexandre, que ficou famosa, veio depois a ser outro também amante dele. Nas palavras do cineasta e escritor Molina Foix, tanto que era também um espanhol, escreveu ele, o Alexandre tinha muito pudor da sua condição homossexual, devido aos danos que podia causar à sua família, gente nobre. Especialmente à irmã, casada lá com os marqueses. Mas disse-me que, quando morresse, não se importava de que a verdade fosse conhecida. Ele considerava que a sua condição não era uma desonra. Este Molina Foix também era gay, mas este, pelo contrário, não tinha qualquer pudor de o manifestar e foi mesmo um grande militante na luta contra o HIV, não é? Contra a SIDA, e ficou muito conhecido realmente como isso. Além de ser escritor e poeta e cineasta. Depois, no ano de 1934, o Vicente Aleixandre venceu
o Prémio Nacional de Literatura, pelo aquele livro que já falei, La Destrucción ou El Amor, o tal que está traduzido em Portugal, e venceu o Prémio da Crítica, lá na Espanha, duas vezes. No ano de 1963, pelo livro En un vasto domínio, e em 1969, por Poemas de la Consumación. Naquele ano de 1963, naquele em que ele recebeu o primeiro prémio da crítica, ele liderou a assinatura de uma carta dirigida ao ministro Franco, o Fraga Iribarne, onde pedia a investigação sobre as agressões e as torturas dos mineiros asturianos e das suas famílias durante a greve de 1962. A carta foi assinada, além dele, por 120 intelectuais espanhóis. Mas lá o governo espanhol, o governo do Franco, esteve-se marimbando, disse que aquilo que era tudo mentira, que não tinha havido lá agressões nenhumas e não ligou nada. Ora, o Alexandre foi eleito académico na sessão de 30 de junho de 1949, portanto entrou para a Academia Real Espanhola, de que tomou posse no dia 22 de janeiro de 1950 e ocupou a poltrona com a letra O. Outra coisa importante é que as revistas Papeles de Son Amadans, que é uma revista que foi fundada pelo Camilo José Cela, foi também um espanhol que também ganhou o Prémio Nobel, no ano de 1958, e a outra revista, a Ágora e Ínsula, no ano de 1959, dedicaram-lhe números especiais de tributo a ele. E também algumas revistas latino-americanas, também nos anos 60, também lhe dedicaram números especiais de tributo. Depois, no ano de 1967, mais propriamente no dia 7 de outubro, a Academia Sueca atribuiu-lhe o Prémio Nobel de Literatura por uma obra de criação poética inovadora que ilustra a condição do homem no cosmos e na nossa sociedade atual, ao mesmo tempo que representa a grande renovação no período entre guerras das tradições da poesia espanhola. Foi esta a razão invocada pela Academia. Portanto, o Vicente Aleixandre foi hospitalizado de urgência no dia 10 de dezembro de 1984, na Clínica Santa Helena, com uma hemorragia intestinal, e morreu depois, então, na noite de 13 para 14 de dezembro, e foi sepultado no túmulo da família, lá no cemitério de Almudena, em Madrid, no sábado seguinte, no dia 15 de dezembro de 1984. Agora, passados estes anos todos, já desde que ele morreu para cá, ainda continuam a casa dele e não está resolvida a situação, ainda continua na posse, na mão de privados, contra realmente o empenhamento dos literatos espanhóis, e assim como a sua obra continua, portanto, a não ser suficientemente divulgada e valorizada, o seu arquivo, portanto, não está, de facto, ainda devidamente cautelado, e o que é pena, esperemos que não se venha, de facto, a perder e a desaparecer o seu legado para bem da cultura espanhola e europeia e, enfim, literária. Ora bem, em Portugal há, eu já disse, este livro que já vos mostrei, que é considerada talvez a sua mais importante obra, talvez se calhar por isso é que foi o único que foi traduzido em Portugal, foi traduzido pelas publicações de Dom Quixote, mas já há muitos anos, em 1977, vejam lá, e daí para cá, não, a única coisa que existe, que eu conheça, é esta antologia. Uma antologia, de facto, muito importante, que foi feita, publicada pela Editorial Inova, que é uma editora do Porto, também já há vários anos, e que eu tive a sorte de, através de uma pessoa amiga, encontrar este exemplar,
que está novíssimo, absolutamente novo. Portanto, as folhas nem sequer estão ainda cortadas, abertas, nunca foi lido. E que é uma antologia muito engraçada, porque além de ter alguns poemas dos seus principais livros, não de todos, mas daqueles dos principais, mais ou menos aqueles de que eu falei, tem também fotografias e reproduções. Tem, por exemplo, aqui uma fotografia dele, já não era nada novo, e tem, pronto, outras, inclusivamente, de um quadro de Velázquez, que ele, portanto, que ele apreciava e que penso que ele se referia aqui num poema. Pronto. E outras fotografias dele com amigos, com colegas, com amantes. Portanto, também por isso é importante. Qualquer dos dois é uma obra só em português, nenhuma delas é bilingue e, portanto, tem só tradução portuguesa. Ora bem, eu começaria então por ler aqui um poema deste livro, que é mais propriamente um soneto, e que foi retirado da coletânea História del Corazón, que reúne poemas que ele escreveu entre os anos de 1945 e 1953, e que se chama Sombra Final, em português. Pensamento apagado, alma sombria, quem és aqui que longamente beijo? Alma, o osso letal, vulto não aceso, que imóvel a minha febre consumia. Aqui cega paixão desfez-se fria. Aqui meu coração batiu obsesso. Tenazmente insistiu, pulsou o preço. Aqui minha boca perdeu sua alegria. Entre meus braços, cega, me prendi. Sob o meu peito respiraste, amada. Do meu sangue o pulsar viveu em ti. Oh, noite escura, já não espero nada. A solidão não mente ao que há em mim. Reina a pura sombra sossegada. Portanto, um soneto do Alexandre. Agora, iria então ler aqui mais um ou dois, então deste famoso A Destruição ou o Amor, que é o nome, portanto, que tem em português. Aqui na sinopse do livro diz que em A Destruição ou o Amor observa-se um forte impacto da teoria do Freud do inconsciente. Portanto, viram que eu disse que esta coletânea é daquela época, não é, em que ele, portanto, estava influenciado pela poesia do Freud, em que ele estava naquela fase do surrealismo, portanto, o surrealismo poético. Então a obra torna-se quase fisicamente violenta e o poeta vai mais longe e estabelece o tremendo dilema: devemos amar-nos uns aos outros ou morrer? Ora, como eu já vos disse ali atrás, a vida dele e a obra dele é toda baseada neste dilema, sempre entre a vida e a morte, entre o prazer e a dor, entre a felicidade e o sofrimento, entre o céu e a terra. E tudo isso está espelhado, portanto, aqui na sua obra. Ora, eu iria então ler-vos aqui deste tanto livro, começar por ler o poema que se chama Nela, a Unidade, em que está realmente evidente esta dualidade entre o amor e a morte. Ditoso corpo que entre as minhas mãos flui, amado rosto onde contemplo o mundo,
onde graciosos pássaros se imitam fugidios, voando lá para onde nada se olvida. A tua forma exterior, diamante ou duro rubi, brilha de um sol que entre as minhas mãos esplende, cratera que me atrai com a sua íntima música, com esse indecifrável convite dos teus dentes. Morro porque me arrisco, porque quero morrer, porque desejo viver no fogo, porque este ar exterior não me pertence, mas sim o quento, alento que queima, que me acerco e os meus lábios doura profundamente. Deixa-me ver, pelo amor tingido, o rosto afogueado da tua rubra existência. Deixa-me sentir o profundo rumor das tuas entranhas, onde morro e renuncio para sempre à vida. Quero amor ou a morte? Quero morrer totalmente? Quero ser tu, o teu sangue, essa rugidora lava que, irrigando aprisionada a extremidade de delicados membros, sente assim os formosos limites da vida. Este beijo nos teus lábios como um doloroso espinho, como um mar que voou transformado em espelho, como o brilho de uma asa, é ainda umas mãos, um riçar da tua rangente cabeleira, uma crepitação da luz vingadora, luz ou espada mortífera sobre o meu pescoço ameaçante, mas que jamais poderá destruir a unidade deste mundo. Então aí está a tal unidade entre a vida e a morte. Agora, gostava de vos ler outro poema, um bocadinho de outro teor. É que toda a obra dele é também bastante erótica. Uma grande parte dos seus poemas estão carregados de erotismo. Este aqui, que vos vou ler agora, é um bocado desse género e que se chama Quero Pisar. Quero o teu nome aqui. Quero pisar umas pestanas falsas, delicadas lombrigas, raios negros, essa terra molhada, essas feias lágrimas. Quero pisar dentes, o barro, ou algum beijo, esse morto calor que areja um vento sujo, essa garganta, o cascalho frio para pés descalços, esse peito de âmbar, por cuja água íntima pequenos peixes passam, bola redonda da qual o ar não fugirá, de onde jamais um suspiro de névoa sairá com o seu recente calor a espalhar-se nos olhos. Quero pisar uma cintura, anel, frágil anel, delicado aro, esse gesto que a mão abarca quando um corpo se rende pelo meio. Quero coxas de aço, talvez ténue musgo, talvez essa suavidade tão recente quando a chuva cai por uma indefesa virilha. Quero terras ou pólvora, esses beijos azuis, esse ricochete súbito que desfaz a boca quando um corpo ou uma lua rebentam como ferrugem. Amor como a lira, como essas quebradas cordas, ciumenta música, ouro que dói inteiramente, lua que despendurada sente a falta de ar. Pronto, olha, por aqui me fico. Espero que tenham gostado da poesia do Vicente Aleixandre, um poeta bastante pouco conhecido em Portugal, mas que merece ser lido
É pena não ter mais livros editados entre nós. Se tiver vida e saúde, se Deus permitir, para a semana cá estarei de novo para vos falar de outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Ora, passem muito bem!